E aí, galera, vocês estão bem? Hoje nós vamos continuar vendo sobre a obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Essa obra que é tão bonita, né, tão importante para a nossa leitura, que foi publicada no ano de 1960, ou seja, ela faz parte, então, da literatura contemporânea, que é a que nós estamos estudando. Então, eu vou comentar mais alguns aspectos, trazer mais algumas informações complementares ao que nós já estudamos, para que nós possamos, por fim, então, fechar esse estudo a respeito dessa linda obra Quarto de Despejo, tá? Então, vamos lá. Olha uma frase aqui, introdutória, que nos remete ao tema, né, da obra. Um dos temas. Assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Carolina Maria de Jesus. A gente tem aqui justamente a menção que ela faz a data da abolição da escravatura, e a gente percebe que ela estabelece essa metáfora, né? Colocando para nós aqui que no ano de 1958 ela está lutando contra a escravidão, que para ela era a escravidão atual, que é justamente a fome. E a gente tem a fome como uma das personagens dessa obra, pelo fato de Carolina falar sempre no seu dia a dia de toda essa luta, de todo o processo que ela precisava passar como catadora de papel para conseguir dinheiro e comprar comida para ela e para os seus filhos. Continuando, quem não tem um amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. A gente percebe com ela que existe uma forte ligação de Carolina com a leitura e com a escrita. Ela deixa isso muito claro quando ela vem mostrando no livro o quanto que ela lê quando ela está triste, ou quando ela tem um tempinho, ela para ler e ela para escrever. Então, assim, são muitos motivos que levam ela a sempre buscar essa leitura e essa escrita. Embora ela tenha feito pouco tempo de estudo, tá? E assim a gente consegue perceber o quanto que essa leitura e a escrita, os dois processos que caminham juntos, o quanto que isso é importante, o quanto que isso é forte na vida dela, tá? E por isso que ela fala isso, e ela menciona várias e várias vezes, como a gente pode perceber na aula que eu fiz na live com vocês, né? Que a gente viu que ela fala ali da importância da leitura e continua falando no decorrer da obra. Ela nasceu em Minas Gerais, tá bom? Dia 14 de março, na cidade de Sacramento. Aqui a gente tem algumas fotografias que mostram Carolina e o barraco que ela vivia na favela, na margem do Tietê. Bem, que mulher foi essa? Relembrando aqui alguns pontos, era uma mulher negra, brasileira, pobre e escritora. E ela veio para São Paulo, de lá de Minas Gerais, e passou a morar na favela do Canindé. Mãe de 3 filhos de pais diferentes que criou sozinha, catando papel na rua. Se negou a ser dependente de qualquer homem. Ela menciona isso lá no seu diário, né? Logo no início ali ela fala bastante a respeito disso. Bem, embora tenha estudado pouco, aprendeu o suficiente para ler livros que encontrava no lixo e escreveu o diário, contando sobre o seu dia a dia e como enxergava o mundo à sua volta. Quarto de Despejo, a metáfora criada pela escritora para se referir à favela em relação à capital. Embora escrito na linguagem simples e deselegante de uma pessoa sem muita instrução, seu diário foi traduzido para 14 idiomas. Então, ela coloca esse título, né? Talvez você já se perguntou por que esse título. Justamente porque ela fala que a favela é o local que é como se fosse considerado o espaço de despejo de tudo que não presta numa cidade. E é isso que a gente consegue perceber por meio do relato que ela faz no decorrer do diário. Muito bem, continuando. Olha outra citação que ela fala sobre o livro. O livro me fascina. Eu fui criada no mundo, sem orientação materna, mas os livros guiou os meus pensamentos. Observem aqui os erros, né, presentes sempre, como a gente vê lá na obra. Porque deixaram para dar mais originalidade ao texto, evitando os abismos que encontramos na vida.
Então, ela sempre menciona essa importância da leitura. Aqui mais uma imagem que remete ao período em que os escritos dela e essa descoberta que o jornalista teve, né, de Carolina, antes de publicar o livro mesmo, tiveram outras publicações em jornais e revistas, como a gente consegue perceber aqui, ó. Carolina vive dos papéis que apanha e na miséria da favela acha motivo de inspiração, como a gente consegue perceber por meio dessa foto. Continuando. Bem, aqui embaixo fala sobre o motivo para escrever um livro. Ela diz assim: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. E motivo para ler um livro? Para adquirirmos boas maneiras e formarmos o nosso caráter. Então, ela sempre relaciona essa importância da leitura com a formação do caráter. Por isso que ela lia e, de certa maneira, isso influenciou bastante a vida dela. E ela também incentivava sempre os filhos a irem para a escola e praticarem a leitura. Muito bem. Bem, quais são os temas? Aliás, como que funciona a divisão da obra? Essa parte que a gente já sabe, né? Eu já falei para vocês. Então, essa obra ela é dividida assim. Ela mostra o relato de 4 anos, tá? 1955, 58, 59 e 60. O local é a favela, né, do Canindé. E quais são os temas que a gente consegue perceber nesse relato, nesse diário? Amor, morte, miséria, fome, questões sociais, questões de gênero, literatura, ela faz umas relações intertextuais, preconceito, drogas, violência. A gente vê que ela relata ali mulheres apanhando dos maridos, ela relata também a violência emocional, não somente física. Ela fala dos insultos que ela mesma recebe, né, até mesmo de adolescentes. Enfim, então tudo isso a gente consegue perceber: violação de direitos humanos, prostituição, todas essas temáticas estão presentes nessa obra, tá? Por isso que é uma obra muito rica para que vocês, alunos do 3º ano, possam efetivamente ler, né, completamente, e pegar informações que vão basear os argumentos de vocês para uma futura redação do Enem ou de um outro vestibular e para a vida, né, gente? Claro, porque é uma obra que nos remete a essas diversas realidades que nós temos no Brasil. Continuando. Bem, além da Carolina, nós temos o filho mais velho dela, que é o João José. Ele tinha 7 anos, nasceu em 1948, tinha 7 anos no início da narrativa. José Carlos, que é o filho do meio, nasceu em 1949, tinha 6 anos no início da narrativa. E a gente tem também a Vera Eunice, que é a filha mais nova dela, tinha só 2 anos no início da história, e desde muito cedo ela tem aversão à favela e sempre mencionava que gostava do luxo. Aqui nós temos uma foto da Carolina com a sua filha. E nós temos os personagens secundários, que são todos os outros que aparecem, né, na história. Os outros moradores da favela, inclusive o senhor Manuel e Raimundo, pretendentes de Carolina. Tá? Bem, aqui eu tenho mais uma citação que mostra um pouco dessa relação dela com a filha mais nova. Aniversário de minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Tá? Então a gente consegue perceber aqui o quanto ela vem demonstrando os seus anseios, né, em dar um presente para o filho, para a filha, e a realidade à qual ela estava submetida. Tá? Mais alguns pontos que precisam ser mencionados. Olha só. O livro é um diário, como a gente já sabe, né? E aqui embaixo fala que são relatos que mostram a negligência do poder público para com a população menos favorecida socioeconomicamente. Ou seja, lá ela sempre menciona a realidade política, né? E ela fala que tem vontade
de matar o Jânio Quadros, ela menciona outro político, o Adhemar, que também faz parte desse contexto aqui. Então ela sempre vem mencionando para que possa nos contextualizar do momento histórico político que ela vivenciava, e assim a gente consegue ter um panorama de como que era a realidade na década de 50, né, que foi a década aí que ela registrou o livro. Muito bem. Olha só, algo importante é o seguinte, a gente tem a ideia da autora e da personagem. Nesse livro, como tem bem aqui, ó, as duas se fundem. Por quê? Porque ambas são as mesmas pessoas, né? Então a gente consegue perceber isso aí no decorrer da história, tá? E a gente consegue perceber que existe ali o personagem, a personagem e a narradora. E isso acontece por meio de uma fusão, no que permite justamente a gente ter uma visão um pouco diferente desse livro, porque se trata justamente de uma pessoa que vivenciou toda aquela história. Muito bem. Mais alguns pontos, eu estou passando aqui porque tem algumas coisas que estão nos slides e que a gente já discutiu em sala, discutiu na nossa sala online, né? Na nossa live. Outro aspecto que também é importante é que ela fala sobre o custo de vida. Olha só, ela diz aqui, o custo de vida nos obriga a não ter nojo de nada, temos que imitar os animais, porque ela menciona algumas situações assim extremamente humilhantes em relação ao lixo, em relação, às vezes, eles encontrarem comida até no lixo. Então, tudo isso é relatado na obra. Bem, aqui fala sobre o espaço. Toda narrativa tem um ambiente, né, gente? O ambiente físico e também um espaço social. O ambiente que nós temos lá é a favela, mais precisamente o barraco em que ela morava, que também sempre é citado. E o espaço social remete à realidade geográfica que a favela faz parte, né? Como um ponto ali que está dentro do contexto de toda a cidade, que é São Paulo. Então a gente consegue perceber sempre essa menção como um lugar que não tinha estrutura de nada, não tinha água encanada, ela tinha que acordar de madrugada para pegar essa água, o que nos mostra a realidade em que ela estava submetida. Fala também sobre a luz elétrica, sobre os gatos que haviam e tudo que estava ligado a essa realidade, até mesmo o fato de cobrarem muitas vezes esses gatos para que eles pudessem ter, né? Bem, além disso, ela odiava morar na favela, como a gente já viu. E assim, ela menciona no livro que lá muitas pessoas implicavam muito com ela. E aí, para ela não surtar, ela sentava no quintal e ia escrever. Muito bem. Gente, a rotina dela é sempre colocada no livro, o que nos demonstra, às vezes, uma certa monotonia na história. Porém, essa rotina que é colocada por meio do relato dos dias, né? Obviamente, porque o nome do livro, o livro é um diário, a gente percebe que existe uma monotonia, mas ao mesmo tempo a gente tem pontos que vão mudando, histórias que vão aparecendo e pequenos momentos, né, em que vão aparecendo ali as diferentes temáticas, como eu coloquei para vocês aqui no início. Uma hora ela destaca mais a fome, outra hora ela destaca a violência, outra hora ela destaca a prostituição, em outro trecho ela destaca a falta de educação das pessoas, né? O quanto que as pessoas são mesquinhas e pensam somente em si, enfim. Então tudo isso é colocado numa sequência que é um diário, mas a mudança que acontece é justamente por conta dessa temática que ela escolhe falar de cada dia. Muito bem. Aqui eu tenho alguns pontos que demonstram a importância dela, a importância da leitura que ela coloca na obra, tá? Então, por exemplo, a leitura e a escrita eram uma forma dela fugir da realidade. Diz assim: deixei o leito às 3 da manhã para escrever. Enquanto eu escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes.
É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então a leitura funcionava também para ela como uma fuga, né, dessa realidade. Outro aspecto interessante é que ela também faz relações intertextuais no livro, tá? Como, por exemplo, aqui embaixo, ó, ela diz assim: e eu pensei no Casimiro de Abreu, que disse: a vida é bela, ri criança, só se a vida era boa naquele tempo, porque agora a época está apropriada para dizer: chora criança, a vida é amarga, quando ela observa a sua filha Vera Eunice. Então, o que nos demonstra que o contato que ela tinha sempre com a leitura, tá? Aí, gente, sobre a violência da favela, nós já lemos, né, já vimos alguns exemplos na nossa live, e eu vou mandar esses slides para vocês, vocês vão poder perceber outros exemplos que aqui nós temos destacados também, tá? E agora eu vou falar a respeito do reconhecimento dela, que ainda ficamos para falar, né? Então, olha só, do anonimato ao reconhecimento. Aqui é uma foto dela com o jornalista. Ela diz ser muito grata a ele porque houve esse contato, né? Inclusive, ela, no final do livro, tem uma entrevista dela que ela fala que ela queria ter publicado já o seu material. Ela até tentou, mas que não conseguiu. Então, quando o Audálio Dantas apareceu na favela para fazer a reportagem sobre aquele local, foi ali a oportunidade que eles tiveram para conversar, e então ele descobriu o quanto que ela tinha essa riqueza, né, guardada. E aí ele percebeu que a literatura dela, o texto dela, era com um tom de denúncia, né? E seria algo inédito, como a gente já mencionou, porque é um discurso colocado de dentro da favela, de alguém que dá voz para os marginalizados e alguém que vivenciou tudo aquilo. Então, o material foi publicado, e por conta disso que ele foi publicado dessa forma, né, que nós vimos no livro, com os erros ortográficos e tudo mais, tá? Muito bem. Gente, o que acontece depois é que Carolina Maria de Jesus consegue conhecer muitas pessoas, muitos escritores. Aqui a gente tem uma foto dela com a Clarice, aqui a gente tem uma foto dela viajando. O livro dela é publicado e é espalhado aí por muitos países, né? E assim, o interessante é que ela fala que assim, depois disso tudo, ela sai do mundo da favela, né? Ela consegue comprar uma casa e tal, só que ela vê também que a diferença é que na favela, às vezes as pessoas agiam como animais, como pessoas sem escrúpulos, sem educação por causa da comida, e no outro mundo, né, que é esse mundo de cá, onde não está a favela, ela fala que ela também vê decepção. Enquanto lá, as pessoas, por exemplo, se juntavam ao redor dela quando ela matou um porco, pedindo comida, né? Ela diz como se fossem animais, assim, em cima, né, do alimento. Ela fala que aqui no outro mundo, no outro lado, é o homem em busca do dinheiro, né, da ambição. Então ela menciona que, conhecendo esses dois lados, esses dois ambientes, ela não vê muita diferença. E isso é muito interessante, porque a gente consegue perceber justamente esse paralelo que a obra nos mostra e demonstra por meio da vivência dela, tá? Então, assim, ela teve o seu reconhecimento, mas também isso não trouxe a ela grandes coisas, assim, não trouxe uma constância, né, financeira. Ela ganhou certo dinheiro, mas ela, a entrevista que tem no final do livro fala que ela faleceu lá em São Paulo, em um sítio não muito ainda lembrada pela mídia, né? Não foi algo ali constante, essa presença dela na mídia, essa valorização dela. Mas deixou o seu legado, deixou a sua obra publicada e nos traz aí grandes ensinamentos que precisamos, com certeza, adquirir por meio dessa leitura, tá? Quem já leu, ótimo. Quem não leu, leia, porque vai ser de extrema riqueza para o seu conhecimento, para a sua visão de mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro.